Antônio César Marques da Silva. Vamos lá, Antônio César. Se essa rua fosse minha, Antônio César. O Antônio César é arte educador, psicodramatista, diretor de teatro, é pós-graduado lato sensu em História e Literaturas Africana, autor e arte educador na Escola de Teatro Leonardo Alves. Aí tem um monte de informações aqui suas. Eu já perdi uma linha aqui, mas é do Instituto Benete, Direção Teatral do Teatro Celso da Tijuca, com Bia Lessa, fez formação também com a Bia Lessa, em 92. Teatro Duzi, com Augusto Boal, em 93. Em 93, Teatro do Oprimido. E Teatro Glaucio Rocha, também com Augusto Boal, em 95 e 96. Facilitador de dinâmica de grupos em metodologia CEF. Competência Econômica e Formação de Empreendedores. Centro Cap, Belo Horizonte, 93. São diversas experiências profissionais, né? Com destaque aqui para o Se Essa Rua Fosse Minha. Função secretário executivo no período de 91 até presente data no Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria da Baixada, coordenador de Cultura e Juventude de 2001 a 2002 na Baixada Fluminense, é isso? A gente traz a palavra aqui o César, que tem longa vivência, longa experiência, também nessa coisa de pensar o cotidiano desse sofrimento. Boa tarde a todas e a todos. Bom, depois da maravilha da conversa, que também nos deu esse panorama hoje pela manhã e agora, eu fico numa posição muito confortável, que é só preparar para a conversa, porque conteúdos maravilhosos, a gente fica num lugar ótimo de plateia com o que os colegas trouxeram. Bom, eu na verdade já comecei a partir de fala de Roseli hoje tentar diminuir um pouco o que eu tinha para trazer, para ver se fazia uma composição e dá tempo da gente poder conversar, porque é importante que a gente ouça também o que vocês estão pensando e muito mais o que vocês estão sentindo. Né, para pegar um pouco essa fala final, dessa coisa do sofrimento, do sentimento e dessa possibilidade de exercitar uma certa alteridade com relação a tudo isso que a gente está falando. Né? Eu acho que na fala também dos dois já ficou muito marcado essa ideia de que a gente constrói que o racismo não é uma coisa do negro unicamente, e efetivamente não é isso. Eu costumo dizer que o racismo é preto e branco. Primeiro, para dizer para as pessoas que não é colorido, que muita gente pensa que é. Bonitinho, não sei o que lá, isso passa. E não é uma coisa que pode ser atribuída somente aos negros. Mas isso também já estava um pouco na fala. O que eu chamei ali de aprendizado dos afetos, que eu vou mostrar para vocês, umas 4 ou 5 lâminas, trouxe 2 filmes pequenos de internet, que também já citaram alguns de internet, para a gente sentir um pouco o que eu estou querendo propor em relação a isso. Quando eu estou pensando em aprendizado dos afetos, eu estou pensando que a gente precisa fazer o tempo todo de aprender a lidar com os afetos. E também com o desafeto, com aquilo que afeta a gente. Porque uma das questões sérias na construção, na formação da gente, é a ideia de calar o que nos afeta. Até porque vai incomodar o outro. A gente aprende que não tem que incomodar o outro. Você sofre sozinho, você morre sozinho e fica tudo bem. Foi isso que, de alguma forma, do ponto de vista pessoal e estrutural, nos educaram. Né? Cala-te, o problema é só teu, e não cria incômodo para ninguém. Essa é uma conversa que melhor não fazer para não ter incômodo. O que a gente tem visto hoje é uma insistência de que vai ter incômodo para todo mundo. No mínimo, é a única possibilidade que a gente tem, sem querer fazer psicanálise selvagem, que a gente saia junto dessa. Bom, então está lá, deixa eu passar uma outra aqui. Essa foto, não sei se vocês conhecem, é uma imagem das bonecas Abayomi, que são uma cooperativa que tem no Rio de Janeiro. E é importante divulgar que é um trabalho maravilhoso delas. Deixa eu ver se eu me acho aqui. Eu não estou indo para o lado. Ah, foi. É para o lado, é para cima. Bom, a primeira coisa para mim que é importante nessa coisa de falar com vocês é pedir licença para falar, né? Dizer que eu entendo que palavra às vezes vira uma fonte de mal entendido, né? E eu quero sempre falar com o tempo para ser ouvido e que pode ser interpretada de várias formas. E nesse sentido eu quero pedir licença para uma bênção urubá, que diz que a água seja refrescante, que a casa seja hospitaleira, que o mensageiro conduza em paz nossa palavra.
E nessa perspectiva ainda do afetivo, eu vou pedir licença mais uma vez para fazer um poema que fala da minha mãe e da minha relação com ela. A minha mãe não lia livros, era analfabeta. A minha mãe lia pessoas. Por isso, tinha sempre uma história alegre quando eu estava triste, nem sabia, uma de pôr do sol quando eu estava feliz e cheio de energia, uma história bem saborosa quando a fome ardia, orquídea de justeza quando a injustiça me doía, muitas histórias com finais felizes quando a dúvida me consumia, outras com labirintos e floresta quando a certeza me empobrecia. A minha mãe nunca me ensinou a ler livros, era analfabeta, mas me beijava todas as manhãs com hálito de palavras condimentadas que escorriam pelo fogão de lenha. Curiosamente, os livros também não me ensinaram a ler a minha mãe, só os afetos. A minha mãe era Ana, Alfa, Beta e Ômega. Não conseguiu me ensinar a ler livros, mas me convidou a ler o mundo e saboreá-lo com uma caneca de chocolate e pedaços de bolo de milho. É isso que eu faço hoje quando eu me leio livros. Essa é uma imagem que vocês devem conhecer de algum lugar, não é isso? Vocês pensam que conhecem. Vocês pensam que conhecem, porque a Maria já falou um pouco dela, o Amatias também já falou assim. Quando eu tinha 6 para 7 anos, eu jogava bola em frente a uma escola que eu viria estudar depois. E eu ouvia dizer e acreditava que cuidar de escola era para os carros tomarem cuidado, que ali tinha escola e criança saía. Eu pensei isso até entrar na escola. Quando eu entrei na escola, descobri que o bagulho é doido. É difícil, é complicado. Para quem é aluno, é difícil para professor, é difícil para merendeira, o bicho é muito complicado. E eu, pelo que eu estou vindo aqui, você vai até a academia, vai ser muito diferente não, né? Pelo jeito, vai ter o mesmo processo complicado. E na perspectiva das crianças, em especial das crianças negras, é algo extremamente arriscado. Primeiro que a gente já viu que mesmo hoje com a lei 10.609, é um problema, é uma questão séria, ter alguma discussão qualificada, respeitosa sobre a nossa história. A outra questão é que tem uma intenção muito bem sucedida de ter o domínio sobre o nosso corpo, sobre o nosso imaginário, e definir de que forma a gente tem que colocar diante da sociedade. Isso de maneira subjetiva, né? Não é expresso desse tipo de ação. Bom, para dar um exemplo, né, eu vou ficar à vontade, falei para a Roseli que, eu fico bem à vontade essa coisa de contar a história, que é do pessoal, ele já fez toda a estrutura histórica, mas vai ter a ver um pouco também com a história que Maria contou da menina do Canicalão, tem outras que eu vou mostrar para você. Na escola tinha duas coisas que eu acho importantes, deram uma marca que me fez começar a me assustar com isso e buscar outros caminhos. Primeiro, uma coisa que eu não sei se vocês já passaram, que era quando eu era pequenininho, lá na escola, as professoras me pediam para fazer uma coisa que eu adorava, que era escrever redação. Eu adorava. Adorava primeiro que era o lugar que eu tinha na escola para mentir. Porque assim, eu nunca fazia nada no final de semana. Mas a redação perguntava, que maravilha. Eu contava tudo que eu achava que podia contar. Eu entendia equivocadamente, quando a professora pedia isso, ela dizia, escreva, você pode ser um escritor, invente uma ideia, você é capaz. Mas quando eu entregava para ela, quando devolvia, ela devolvia cheio de pontinho vermelho. Ela nunca perguntou nem se eu era mentiroso. Aí, por outro lado, vinha uma história que dizia, contado por gente, não faça, você não pode. Se você não entender esse código, não existe outro. E tem uma coisa interessante, que chocava com isso, que eu falei da minha mãe, para contar que antes para a escola eu via histórias todos os dias, a minha mãe contando. Principalmente quando chovia, que ela ia lá, recolhia a roupa todinha, jogava na cama, a gente deitava, principalmente quando tinha muita trovoada, que ela gostava porque ela tinha um leito trovoado, ela rezava para Santa Bárbara, punha em e ficava contando história para a gente.
E o interessante é que muitas dessas histórias eram os meus tios, os meus avós e os heróis. Quando eu vou para a escola, eles desaparecem. Eles só começam a aparecer como os bandidos, os vilões, e não tem mais um lugar que tinha na minha vida. Então, quando eu começo a escrever essas histórias, além das mentiras da redação, a história desses tios e desses avós, ele não tem nenhum lugar específico nessa redação, nessa história, e a minha história passa a perder sentido. Isso passa a ser visto como algo sem valor algum. A outra história que eu brinco interessante, que é a história da tia Avon. Tia Avon era uma tia interessante, porque assim, eu gostava dela porque sempre quando a gente errava, eu errava muito até hoje, ela vinha perto da gente e pegava na mão para explicar como escrevia. E eu gostava porque ela tinha um cheirinho de Avon. Ainda tem Avon hoje? Tem ainda. Então eu gostava que ela chegava perto e tinha um cheirinho de Avon. Mas ao mesmo tempo que ela pegava na minha mão para escrever, ela sempre dizia, sabe como é que é mãe e professor, né? Fala o nome inteiro quando quer chamar atenção. Antônio César Marques, você precisa deixar esse cabelo baixinho. Era uma outra coisa que dizia, eu não podia ter o cabelo mais alto, eu não podia. Essa relação diafética também é uma coisa da lugar. Era coisa toda de um comportamento em relação ao teu corpo, em relação à tua imagem. A outra coisa que era muito marcante era, não fala alto, não se exponha, senta, espera ser chamado. Qual o local que você vai ter que ficar? Isso tudo vai construindo a sua forma de se colocar. Em última instância, primeira instância, propondo gentilmente a sua invisibilidade. Ora, se você é criança, você efetivamente vai ter dificuldade a compreender o mínimo disso para saber por que você, quando chega num lugar como esse, a princípio, você prefere sentar lá atrás. Você não sabe como aconteceu comigo a primeira vez, e foi cedo, por isso que eu não conseguia saber. A primeira vez que me convidaram para uma viagem, das jovens já, né, que eu viajava do Rio para a Bahia, eu fiz tudo para dar errado. Né? Eu tinha que sair de casa, o voo foi lá às 11, eu podia sair às 8, eu me atrasei e saí às 9h30, eu podia pegar um ônibus que chegava lá em meia hora, peguei um que levava uma hora. O tempo todo você passa a construir uma perspectiva de vida que é não vá. E isso, de alguma forma, também, figuras como minha mãe, né, que não participaram de um processo todo de estudo crítico sobre essa relação histórica toda, também vai, por afeto, te proteger. E essa proteção também vai te dar um lugar que aparentemente não é seguro. E vai compor essa mesma estrutura de qual é o teu lugar na sociedade. Bom, se você não trabalhar um pouco mais isso, não conseguir compreender essa perspectiva mais simbólica, também não vai adiantar muito você ter feito qualquer outro processo dentro de uma universidade. Porque você está lutando contra você mesmo. Até entender o que me fez naquela hora pensar duas vezes o que eu ia dizer. O que me fez naquela hora falar com essa distância corporal. Tem uma luta que ela é corporal sem ser uma luta de MMA. Que é como os corpos estão colocados diante das coisas, não é isso? Ou eu posso estar aqui e estar assim, ou eu posso estar aí e estar assim. Ou eu posso estar ouvindo você falar e estar assim. Isso fala muito, principalmente para crianças, para jovens. Qual é a correlação de forças corporais do não dito que vai fazendo com a gente estrutura a nossa relação com a sociedade. Aí queria chamar a atenção para isso, porque isso são coisas que, na verdade, elas vão aparecer pouco nas relações que a gente vai ter de pesquisa, de estatística, e vai ser muito pouco trabalhado com os filhos da gente. Por que isso? É uma questão que eu queria que a gente pensasse no perigo da escola e na relação de aprendizados e afetos. O que eu faço quando eu sou afetado? O que eu faço quando eu sou afetado? Carinhosamente, que para a gente, homem, então é difícil de você desaprender que você não pode trocar afeto, porque você é algo forte, ou quando você é afetado, você não responde que o problema vai ser teu. Então é uma questão para a gente pensar. Aí trouxe uma história aqui interessante. Vocês já devem ter ouvido falar da expressão branca de alma negra, não é isso? Não, ninguém ouviu. Vocês ouviram o contrário. Vocês ouviram o contrário, né? Por quê? E por que você quer ser uma negra? Maria, o que está acontecendo com você? Você quer ser negra? Por quê?
E a gente vai pintar vocês no quê? Tinta. Que cor? Negra. Então vamos ter que providenciar essa tinta, né? E o cabelo? Loiro. A negra do cabelo loiro? Então tá bom. Então a gente combina assim, tá certo? Tá. A gente compra uma tinta e pinta você de negro. Tá. Mas vai vir um assim no olho, tá? Tá feliz? Pra não arder. Certo. Tá feliz agora? Tô. Pronto. É isso aí, Maria. Essa é a minha Maria. E mostrar o olho. Tá certo. Pra poder ver. Pronto. A Maria, a menina, está chorando drasticamente porque ela queria ser negra. Porque ela acha ser negra mais bonita, né? E a mãe vai pensando qual era uma forma de ver como é que resolve. Aí ela aceita que a mãe pinte ela toda de negra, né? Mas só não pinta o olho. E a mãe pergunta, e o cabelo? Não, o cabelo não, o cabelo você deixa não sei o quê. Bom, isso daria uma conversa alongada sobre isso, mas eu só queria pegar uma outra questão. Se a gente pode olhar, a Maria desejando ser negra e a mãe dela pensando com ela que pinta, ela se acalma. Você imagina uma criança negra desde pequena tentando ser branca? Dá para a mãe dizer que eu te pinto de branca e acabo o teu sofrimento? E isso é uma coisa de um dia. O que vocês acham? Isso não é um dia, não é um momento que ela vai ter isso. Ela vai construir isso a partir de todas as relações que ela vai ter, inclusive uma que a Maria tem, que é o valor do cabelo, o valor dos olhos claros. Então, ela vai ter essa questão todo dia e vai para aquele mesmo espaço que eu falava da escola, onde as relações todas vão ser medidas por essa referência enquanto um valor, e ela vai ter uma perspectiva ou de embranquecer de alguma maneira, tentar fazer acho que Roseli, vocês falaram hoje, de ter um processo, né? Ou de esticar o cabelo, ou qualquer outra coisa que ela vai, de alguma forma, tentar se ver no lugar do outro, e essa tentativa só vai afirmar que ela não tem lugar nenhum. Porque ela não vai efetivamente para o lugar do outro. E depois também não vai conseguir voltar para o lugar dela. E essa é uma questão que vai acompanhá-la durante muito tempo, nessa referência de uma escola onde você vai ter pouquíssimo uma referência de uma outra identidade negra, de beleza, de força, de potência, como se falou, e é essa dor que ela vai ter o tempo todo na sua construção de identidade. E, obviamente, o que a Maria, essa menina nossa aqui, não vai ter como referência, não tem como referência, o que acontece com essa outra menina aqui, se o tio conseguir passar o vídeo. Oi? Fechei tudo. Isso aqui, Unicana. Beleza, eu vou passar só um pedacinho também, que eu estou querendo muito que a gente converse. Aqui. Mulher aqui. Embaixo. Maria. Embaixo. A avó de aluno que teria ofendido uma criança negra durante uma festa em uma escola presta depoimento em delegacia de Contagem. Os pais da menina de apenas 4 anos dizem que ela está muito triste. Maria Pereira Campos, de 54 anos, ficou nervosa com a imprensa na delegacia. A gente só quer saber a posição da senhora. O que você acha que eu sou? A senhora não é a avó? De que se trata? Depois de prestar depoimento por pouco mais de 1 hora, ela foi embora sem falar com os jornalistas. Quer falar nada não? A mulher é acusada de ofender uma menina de 4 anos dentro de uma escola. No último dia 10, ela teria discutido com a professora da menina, dizendo que o neto dela, que estuda na mesma sala, não dançaria quadrilha com uma negra e feia. Segundo o delegado, Dona Mariinha, como é conhecida, negou as acusações. Um depoimento normal entre aquelas pessoas que praticam algum ato e simplesmente não assumem. A professora que contou o ocorrido para os pais da menina foi ouvida pela manhã na delegacia. No momento que eu abri o portão, ela já invadiu a escola,
se dirigiu até uma sala de televisão onde estavam todos os alunos da escola e começou a ofender a criança, dizendo que era um absurdo a gente ter colocado essa preta horrorosa para dançar com o neto dela, e que tem certeza que ninguém da escola quis dançar com ela e por isso eu coloquei essa negra para dançar com o neto dela. Indignada com a atitude da diretora, ela pediu demissão da escola. Ela disse que eu estava fazendo tempestade no copo d'água, qualquer escola que eu fosse trabalhar, que eu ia enfrentar esse tipo de situação, e que se ela fosse abrir mão de cada aluno, que a família é preconceituosa, que ela não teria nenhum aluno na escola. Então eu disse a ela, então, preferia, se essa era a posição dela, que eu preferia me desligar da escola. Também já deu para ver, foi uma matéria que saiu em função dessa situação, que vocês estão vendo, e eu pego também um pouco a outra Maria, que ela, obviamente, querendo ser negra, ela não imagina uma trajetória como essa, que ela teria, no mínimo, que ter um enfrentamento a outra menina de 4 anos, né? Bom, deixa eu seguir com uma outra coisa aqui. Eu preciso de ajuda. Meu colega aqui. De novo, preciso voltar lá onde eu estava, só para continuar. Bom, uma outra coisa para ir fechando, o último tema, é Meninos do Rio. O que lembra vocês? A música do Caetano. Meninos do Rio, calor que... Pode cantar, gente. Dragão, copo aberto no espaço. Aberto no espaço. Coração de eterno flerte, adoro o verde. Meninos do Rio. Vocês sabem que caso é esse, dentre outros, que eu vou simplesmente, rapidamente relatar. São meninos e meninas que vêm das periferias do Rio de Janeiro, tentando a ousadia de chegar à praia. Ninguém disse para eles que eles não podiam. Ninguém disse para eles que a praia de Copacabana de Ipanema é quintal de uma galera lá. Não é pública, ela é particular, então essa galera não pode chegar lá. Como o pessoal que está no Morro do Pavãozinho, que está no Vidigal, também não pode descer para a praia. A praia não pertence a eles. Então a polícia agora, né, totalmente justificada, porque são eminentemente suspeitos de fazer arrastão, então o ônibus é parado no viaduto que vai entrar para Copacabana e todo mundo recebe um auto de infração qualquer e simplesmente vão para abrigos ou colocam no ônibus para voltar. Vocês já ouviram falar dessa história por aqui? Oi? Não tem apartheid. Claro que o nosso prefeito, para fazer uma composição, fez uma prainha em Madureira, depois que deu uma esvaziada no piscinão de Ramos. Como esvaziou o piscinão de Ramos, sumiu a água, o pessoal de novo resolveu atravessar tudo. Então agora tem uma prainha em Madureira, para ver se o pessoal fica ali no subúrbio, na Zona Norte, para não chegar isso. Bom, com todas essas mudanças que estão acontecendo no Rio, em outras cidades, cada vez mais propondo um espaço para uma elite, uma coisa a lá retomada de Europa, que é voltar a coisa do Pereira Passos lá, e cada vez mais a cidade está aumentando o nível da expulsão. Vocês sabem que também com a construção da base ali do centro do Rio para a Zona Sul, houve primeiro uma expulsão total de gente da favela, né, para voltar à discussão de como a polícia funciona, a relação do Estado é sempre com a polícia, e na favela, por exemplo, tem duas coisas. Uma, expulsou quem podia expulsar. 2, colocou o PP para confinar quem ficou. Outro dia eu vi uma matéria da Globo, quando teve aquela história lá do alemão, que um dia ela aparece na entrevista, a doutora Bela, e fala, gente, está tudo normal, as pessoas estão saindo do trabalho, estão sendo revistadas, mas agora está tudo normal. Você sai da sua casa, na sua comunidade, tem que ser revistado e está normal, para ela que não passa por isso. Então,
esses são os meninos do Rio, são os meninos que o Rio não quer, são os meninos que não aparecem na música da Caetano, são os meninos que são bronzeados demais para ser culto, ser vendido para a Europa como alguma coisa diferente. Agora, o mais trágico, como já falou aqui, é que também são os meninos que estão na mira da polícia, não só para sentar e voltar. É que estão na mira, com a arma na nuca, para dar tiro e depois dizer que teve auto de resistência. Não é isso? Tiro na nuca de um montão de jovens como esse, o tempo todo, toda hora. Bom, e eu não sei a complexidade da justiça, mas aqui, em tudo que eu sou ignorante, eu vou dizer, não tem nada que me doa mais do que mãe aparecendo dizendo que queremos justiça. É estranho, porque me parece que essa justiça não vai surgir, ela não vai dar conta disso. E também, com todo respeito a todas as relações religiosas, também não é papo de Deus. Qualquer Deus tem algo diferente que não consegue criar uma indignação para transformar isso. As pessoas enterram os filhos toda semana e ficam esperando que tenha justiça, de uma justiça que é construída para, no mínimo, prender os filhos. Então, aquele que se não é morto, ele vai preso. Se não é preso, ele é morto. Qual é a expectativa? É criminoso, vergonhoso e a quantidade de gente, se não faz, assiste calado. É uma pouca vergonha de sociedade que a gente tem ser plateia dessa merda toda. É um absurdo, um absurdo. Toda hora aparece nos programas policiais mais comuns e comuns os que não são também. Um montão de jovem preto morrendo. Mas o que acontece é que a gente não está efetivamente, afetivamente tocado. Depois a gente vai ouvir aquilo. Ah, bom, que eu não desejo para ninguém. Eu nunca pensei que ia chegar na minha casa. É uma imbecilidade que a gente vai esperar que aconteça isso. Não espero que aconteça com ninguém, porque posso imaginar o quanto me dói cada vez que eu vejo. Me dói o ato em si e me dói o chamamento para nada. Mais do que isso, é uma mãe quando o filho é morto e vai dizer, mas ele não estava envolvido. Parece que desde a minha infância, as mães negras, além de não conseguir dormir sexta, sábado e domingo, passam a vida inteira justificando que o filho não é envolvido. Não sei se vocês ouviram, mas a minha infância toda eu ouvi a minha mãe dizer, eu prefiro meu filho morto ao meu filho torto. Que tragédia é essa que já está colocada muito antes de eu nascer? Para fazer uma composição, um paradoxo com isso, tem uma outra coisa trágica na nossa formação, que é tentar ser bom. Porque tentar ser bom é tentar ser exatamente aquilo que espera que a gente não consiga nada. E eu não estou falando de ninguém fazer nada de crime, não. Não estou afim de ser bom. Não estou afim de dar certo. Mas estou afim de viver plenamente. Para mim, quem dá certo na vida é quem morreu. Que é a única certeza que você tem na vida. O resto você pode ser qualquer coisa. Pode tentar qualquer coisa, ser feliz e ter uma outra relação. Mas essa ideia de dar certo é uma busca de enquadramento a uma relação social podre que a gente tem. Se eu ficar quietinho no meu lugar, se eu aceitar isso, fica. Ora, se a gente for lá, dados que vão levantar sobre jovens negros presos e jovens negros mortos, é infinitamente menor do que jovens negros subalternizados. Dentro dessa relação social que impõe que você fique na sua camada, no seu lugar e com a boca calada. Então, eu queria que a gente pensasse um pouco sobre isso, sobre esses afetos. O que nos afeta? O que não nos afeta? Como é que a gente pode ter potência plena para viver os nossos afetos? Eu acho que é só isso que eu trouxe para a gente conversar. E queria deixar para terminar, né? Eu trabalho no Rio com crianças, adolescentes, jovens e tal, e a gente participou, ajudou a construir com o Unicef uma campanha por uma infância sem racismo, e que falava um pouco dessa coisa dos impactos do racismo na infância. Então tem um filme aqui, que a minha parceira vai ajudar, um filme feito
que tem o Lázaro Ramos como protagonista, chamando, e tem umas ideias interessantes da gente ver, e eu termino por aqui. Vamos só ver o vídeo. Foram usadas as cores de muitos continentes para pintar o brasileiro. As cores da África, as cores da Europa, as cores das Américas, as cores da Ásia. A combinação entre elas gerou infinitas identidades, culturas e sotaques dentro de um único país, o Brasil. Mas se a nossa diversidade é uma riqueza, por que ainda somos desiguais nas oportunidades? Se a nossa diversidade deve ser celebrada, por que crianças que nascem diferentes não têm direitos iguais? Veja e responda. Qual sorriso é mais bonito? Qual olhar é mais digno? Qual amor é maior? Qual vida vale mais? Alguma vida vale menos? O direito a sobreviver é garantido a todas as crianças. Mas uma criança indígena tem 2 vezes mais chances de morrer do que uma criança branca. A desigualdade também atinge as crianças negras. Elas têm 25% mais chances de morrer antes de completar 1 ano de idade do que as crianças brancas. O direito à proteção não tem etnia, mas a pobreza na infância tem cor. Atinge 32,9% das crianças brancas e 56% das crianças negras. Por quê? O direito a aprender também não tem cor. Mas uma criança indígena tem quase 3 vezes mais chance de estar fora da escola do que uma criança branca. Das 530 mil crianças que hoje estão fora da escola, 62% delas são negras. Mesmo sendo mais de 54% do total de crianças do país, crianças negras e indígenas são as mais excluídas. Estes números se refletem na vida cotidiana de cada criança e adolescente, sejam elas negras, brancas ou indígenas, que ao vivenciar essa realidade de desigualdade, têm a ilusão de que negros, brancos e indígenas devem ocupar lugares diferentes na sociedade. Na escola, pela TV, nas ruas, nos livros e histórias infantis, crianças de todas as cores se desenvolvem com imagens retorcidas de papéis sociais segundo a cor da pele. A missão do Unicef é colaborar com os governos dos países para que assegurem direitos iguais para cada criança e cada adolescente. O Brasil conquistou avanços significativos na vida de suas crianças, mas os impactos do racismo ainda têm efeitos danosos sobre elas. Crianças não nasceram discriminando. Promover a equidade racial é de extrema importância para o desenvolvimento social e econômico do país. Participe. Cada um de nós pode garantir um país mais igual e sem discriminação para elas. Valorizar as diferenças na infância é cultivar igualdades. Uma campanha do Unicef contra o racismo.